Você já percebeu como algumas imagens antigas parecem ter o poder de nos transportar para outro tempo? Basta olhar por alguns segundos. E de repente, as lembranças começam a surgir. Talvez você se lembre de uma festa na sua cidade. Talvez de uma noite especial cercada por amigos e familiares. Ou talvez de um tempo em que as coisas pareciam acontecer de forma mais simples. Logo nas primeiras cenas, o som da sanfona e da zabumba já cria uma atmosfera familiar. Era o mês de junho. Tempo de festas. Tempo de reencontros. As ruas ganhavam vida. As pessoas saíam de casa para conversar, para dançar, para celebrar. E o mais bonito era que quase todo mundo se conhecia. Os vizinhos eram mais do que vizinhos. Muitas vezes eram como parte da família. As crianças corriam de um lado para o outro. Brincavam até o anoitecer, enquanto os adultos conversavam sem pressa. Talvez seja por isso que tantas pessoas guardam essas lembranças com tanto carinho. Não era uma vida perfeita. Nenhuma época foi perfeita. Mas havia algo especial na maneira como as pessoas compartilhavam os momentos simples. As cenas das ruas mostram um mundo que seguia em outro ritmo. Os carros passavam devagar. As pessoas caminhavam observando as vitrines. Sempre havia alguém conhecido para cumprimentar. Sempre havia tempo para uma boa conversa. E quando chegavam as festas, parecia que toda a comunidade se reunia. A música aproximava as pessoas. Os sorrisos surgiam naturalmente. E por algumas horas, os problemas ficavam de lado. Talvez você reconheça algo dessas imagens. Talvez elas tragam à memória alguém que já não está aqui. Um amigo. Um parente. Ou simplesmente uma fase da vida que deixou saudades. Porque, no fim das contas, não são apenas as ruas, os carros ou as festas que permanecem em nossa memória. São as pessoas. São os encontros. São os sentimentos que viveram dentro daqueles momentos. E talvez seja exatamente por isso que essas cenas continuam emocionando tantas pessoas até hoje. Você já reparou como cada época tem sua própria identidade? Basta olhar uma fotografia antiga, ou assistir a alguns segundos de um vídeo daquela época, e imediatamente sabemos que estamos em outro tempo. Os anos 70 e 80 tinham exatamente essa característica. Havia algo especial no modo como as pessoas se vestiam. Nas cores, nos penteados, nos detalhes que hoje parecem tão marcantes. Talvez você se lembre das camisas estampadas, das calças de cintura alta, dos vestidos que acompanhavam as tendências da época, dos sapatos que todo mundo queria ter, e dos jovens que buscavam mostrar sua personalidade através do estilo. Era uma época de mudanças. Uma época em que muitas novidades chegavam às cidades. E cada novidade trazia consigo um sentimento de entusiasmo. Para muitas famílias, parecia que o futuro estava se abrindo diante de seus olhos. O país crescia. Novas ruas eram construídas. Novos bairros surgiam. As cidades se expandiam pouco a pouco. Muita gente deixava o interior em busca de oportunidades. Outros permaneciam onde sempre viveram, mas observavam as transformações acontecendo ao redor. Era comum ouvir conversas sobre o amanhã, sobre os sonhos que ainda estavam por vir, sobre a esperança de dias melhores. Talvez seja por isso que tantas lembranças daquela época carregam um sentimento tão forte de otimismo. As pessoas trabalhavam duro, enfrentavam dificuldades, mas continuavam acreditando que o esforço valeria a pena. E essa esperança aparecia nos pequenos detalhes do cotidiano. Na compra do primeiro carro, na conquista da casa própria, na chegada de um novo eletrodoméstico, na televisão reunindo a família na sala ao final do dia. Cada conquista parecia um grande acontecimento, e era comemorada como tal. Enquanto isso, as amizades continuavam sendo uma parte importante da vida. Os encontros não precisavam de convites elaborados. Muitas vezes bastava alguém aparecer na porta. As conversas aconteciam na calçada, na praça, no comércio da esquina, nos finais de semana.
As relações pareciam mais próximas, mais presentes. E talvez isso explique por que tantas pessoas recordam aqueles anos com tanto carinho. A música também fazia parte de tudo. Ela estava nas festas, nos rádios das casas, nos carros, nos bailes, nas reuniões entre amigos. Cada canção acabava se tornando uma lembrança. E anos depois, bastavam alguns acordes para trazer de volta momentos que pareciam esquecidos. Os carros daquela época também marcaram uma geração inteira. Muitos deles ainda despertam admiração hoje. Não apenas pelo visual, mas pelas histórias que carregam. Viagens em família, passeios de domingo, férias aguardadas durante meses. Momentos simples que acabaram se tornando inesquecíveis. E quando olhamos essas imagens antigas, percebemos algo interessante. Nem sempre eram os grandes acontecimentos que ficavam guardados na memória. Na maioria das vezes, eram os momentos comuns. Uma caminhada pela cidade. Uma conversa ao final da tarde. Uma festa de bairro. Um almoço em família. Coisas que pareciam pequenas naquele instante, mas que ganharam um valor enorme com o passar dos anos. É claro que a vida não era perfeita. Nenhuma década foi perfeita. Existiam preocupações. Existiam desafios. Existiam incertezas. Mas havia também uma confiança muito forte de que dias melhores estavam chegando. E essa sensação acabava influenciando a forma como as pessoas enxergavam o futuro. Talvez seja por isso que tantas pessoas ainda sorriem quando veem imagens dos anos 70 e 80. Não apenas por causa das roupas, dos carros ou das músicas, mas porque aquelas imagens despertam algo mais profundo. Elas nos lembram dos sonhos, das amizades, das conquistas e das pessoas que fizeram parte daquela jornada. E talvez, no fundo, seja essa esperança que continua viva até hoje. A esperança de que os melhores momentos da vida quase sempre nascem das coisas mais simples. Talvez uma das coisas que mais chamem a atenção nessas imagens seja a simplicidade das pessoas. Havia um jeito diferente de viver, um jeito diferente de se relacionar. As crianças aprendiam desde cedo a respeitar os mais velhos. Um cumprimento tinha valor. Uma conversa tinha valor. A palavra dada tinha valor. Os vizinhos se conheciam pelo nome. As portas pareciam estar sempre abertas para uma boa visita. E pequenos gestos de gentileza faziam parte do dia a dia. É claro que cada época tem suas qualidades e seus desafios. Mas existe algo nessas lembranças que continua tocando tantas pessoas. Talvez seja o sentimento de comunidade. Talvez seja a educação. Ou simplesmente a maneira mais simples de aproveitar os momentos da vida. E se essas imagens também despertaram boas lembranças em você, temos muitos outros vídeos incríveis aqui no canal esperando para serem descobertos. Histórias, memórias, momentos que marcaram gerações inteiras. Então aproveite para se inscrever, deixar seu gostei e continuar essa viagem no tempo com a gente. Porque ainda há muitas lembranças especiais para reviver juntos.